Uma mesada é sempre útil, né? Ainda mais uma mesada de 2 milhões. Bom, eu acho que o Eduardo Bolsonaro está chegando um pouco no limite da sua aposta e da sua estratégia. Quer dizer, o Eduardo sempre tentou flertar com uma certa relevância internacional, que agora, talvez que a oposição aqui no Brasil dependa que ela se torne mais material, ela não demonstra, entre outras coisas, porque ele não tem todo esse trânsito, toda essa influência internacional. O Eduardo não é de hoje, né? Já aqui, como parlamentar, recebendo, se você analisar, por exemplo, a performance de Eduardo Bolsonaro em 2024, em termos de projeto como parlamentar, ele foi ele teve um ano de 2024 completamente pífio. Foram pouquíssimos projetos propostos, grande parte dos projetos em parceria com outros parlamentares, aqueles projetos que são propostos coletivamente, que tem 20 parlamentares assinando, é a grande parte dos projetos que ele tem. O que o Eduardo Bolsonaro mais tem em 2024, como iniciativa própria, como proposta, é requerimento. Eduardo Bolsonaro foi um dos parlamentares que mais fez requerimento para convocar ministros de Lula para falar sobre qualquer coisa, praticamente todos os ministérios. E sempre colocando, e sempre de alguma forma atravessando isso com a relação com os Estados Unidos. Foi correndo para os Estados Unidos, para a posse de Donald Trump. Então ele sempre vendeu essa influência. O fato é que a realidade, agora em que as coisas estão mais acaloradas, o Eduardo Bolsonaro não tem todo esse prestígio e está fazendo a mesma estratégia de se esconder das autoridades brasileiras. E se ele está se escondendo das autoridades brasileiras, não se expõe, é porque ele também não tem esse nível de acolhimento nos Estados Unidos para poder blindá-lo, para poder dizer aqui vocês não vão tocar nele. Então, ele tem se tornado um articulador extremamente ineficiente. Né? Não vai adiante as ameaças que ele disse que faria, ele pega a carona naquilo que já estava a caminho por outras vias, né, da relação entre autoridades brasileiras e as big techs, por exemplo, nos Estados Unidos. Ele pega a carona em coisas que ele efetivamente não teve uma participação direta. O que ele mais expõe são fotos de aperto de mão com parlamentares americanos, e suas amizades são, em grande parte, com parlamentares que, no parlamento americano, são soldado raso, né? Que pode fazer qualquer tipo de requerimento, qualquer tipo de pronunciamento, e ele postar isso como uma ação dos Estados Unidos, mas, na verdade, é um parlamentar soldado raso que pode falar qualquer coisa, e isso não tem efetividade de mobilizar os Estados Unidos com relação ao Brasil. Então, agora ele chegou numa sinuca de bico, ele vai começando a se tornar um peso, inclusive para a própria oposição americana, para a oposição brasileira, que vai ficando numa saia justa, né? Como defender investidas tão intensas e gradativamente maiores e mais graves dos Estados Unidos com relação ao Brasil, onde eles mesmos não estão seguros. Leandro,